Olá, pessoal, obrigado você que está vendo o vídeo aqui, tá bom? Professor Miguel, que o Senhor Jesus abençoe você e sua família em primeiro lugar, né? Tá certo? Os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, os corações jamais sentiram o que eu preparei para você. Então, professor Miguel Química, por favor, inscreva no canal, dá uma força pra gente aí, valeu, galera? Muito obrigado, viu? Vamos falar aqui da FUVEST 2025, né? A segunda fase, beleza? Bom, pessoal, então, ano passado eu já disse isso, né? Foi uma prova humana no ano passado, os outros não foram, os anteriores, todos os anteriores. Então, até que enfim, a FUVEST está se tornando uma prova humana aí, tá bom? Prova executável, né? Semelhante a 2024, né? Tá 2023 aqui, mas é semelhante a 2024, viu? Acho que não salvou o que eu fiz aqui, beleza? Mas tudo bem. Então, são algumas letras aí que eu acho que causam um pouco de dificuldade, ou causaram, né, um pouco de dificuldade, tá certo? O tamanho da questão, né, pessoal? Foi igual eu fiz a gravação da Unicamp, segunda fase, né? Prova da FUVEST. Quem presta o FUVEST tem que fazer pelo menos as 4 últimas provas. Não adianta, tem que pegar e fazer, treinar. Você tem que treinar para a FUVEST. Foi esse o tempo que você terminava o terceiro ano do ensino médio, ou fizesse o ano de cursinho, ia prestar lá direto. Não, tem que treinar. Vai fazer FUVEST? Resolve questões da FUVEST, tá? E resolve mesmo, pega as últimas provas e faz, estuda a questão, né? Isso vai desenvolver alguns insights para os momentos, né? Para os momentos para você executar a questão, tá bom? Então vamos lá, essa questão aqui, pessoal, ela falha aí, falha, né? É a questão de eletroquímica, questão normal, né? Ela fala aqui sobre a medalha de ouro, de prata e de bronze, né? Aí fala aqui, é, qual deveria ser a massa de cada um desses metais, cobre e estanho, em uma medalha olímpica, né, de 437 gramas, para que ela fosse de fato de bronze, né? Porque aqui esses valores aqui não estão, né, não estão muito corretos, né? E aqui coloca o cobre e zinco é latão, né? Cobre, estanho e bronze, cobre, zinco é latão, mas tudo bem, isso é o de menos, né? Bom, e você tem aqui 437 gramas, né? Você tem 415 de cobre e 22 de zinco, no caso. Então, qual que teria que ser a massa de cobre e de estanho nessa moeda, para que, essa medalha, para que ela fosse exatamente de bronze, né? Tranquilo. Aí você faz uma regrinha de 3, né? Então, 437 para 100%, né? Tá certo? 67%, como fala aqui, né? A medalha de bronze deveria ser composta por 67% de cobre, 33 de estanho, né? Então, 437 está para 667, então ela deveria ter 293 gramas aproximadamente de cobre, né? Ó, tem muito mais cobre aqui, né, pessoal? E de estanho, você faz a mesma coisa, né? 33%, como falou aqui, né? Você teria que ter 144 gramas de estanho, né? Aqui falou 22 de zinco, né? Aqui eu tô supondo que ela é de latão, então, né? Tá certo? Não é nem de cobre, mas tudo bem. Não é nem de bronze, né? Bom, muito fácil a questão, né, pessoal? As contas às vezes atrapalham um pouco, né? Bom, agora aqui, uma voltadinha, né? Aqui fala para considerar. Vamos voltar aqui, ó. Sabendo que atleta dispõe de duas soluções, nitrato de prata e nitrato de ouro, né? Ambos de concentração mol por litro, é para completar na folha de resposta em qual compartimento cada solução deve ser adicionada, tá certo? Para que a pilha funcione. Indique qual metal deposita sobre qual medalha. Bom, pessoal, aqui é uma questão bastante tranquila, essa parte aqui, bem tranquilinha mesmo de eletroquímica, né? Você deve ter treinado, né? Tá certo? Então, o que você vai perceber? Pega as duas semi-reações aqui, ó. Se você quiser transformar para oxidação, pode, senão não precisa, né? Por exemplo, se você inverter isso aqui, ó, o contrário disso aqui vai dar oxidação menos 0,15 e oxidação aqui menos 0,8, né? Aqui mais, como é que é? Aqui menos 0,15, né? Menos 0,15 e menos 0,8, né? E aí você vai observar o quê, né? Que a oxidação da prata é maior que a do ouro, né? Ou então você pode ver ele pelo potencial de redução mesmo aqui, ó. Com o potencial de redução, né? De redução do ouro é maior, né? Tá certo? Né? Então, fica claro que ele tem uma tendência de sofrer redução, né? O 3+, tá joia? O potencial de redução dele é maior aqui, ó. Tá vendo, ó? Então ele tem uma tendência de sofrer redução e virar ouro puro mesmo, né? Então, sofre redução e então a prata vai sofrer oxidação no caso aqui, tá joia? Então, vamos lá, né? Então, trabalhando aqui, aqui eu fiz pela oxidação, né? O potencial de oxidação da prata é maior, logo a prata oxida, né? Usar o 3+, deposita, né? Reduz, né? E deposita na forma de ouro, né? Como eu acabei de mostrar aqui, não precisa nem preocupar com a oxidação, né? Só você olhar aqui, ó lá, ó, com o potencial de redução aqui do O3+ é maior, realmente ele vai sofrer redução e virar ouro, tá vendo? Então vai depositar ouro, né?
tá certo? Vai depositar o ouro e a prata, no caso, que você vai ter que inverter a equação, vai sofrer oxidação no caso, tá bom? Então, para isso acontecer, a solução de AgNO3, um recipiente, né, de medalha de prata, né? Então, no recipiente da medalha de prata, você põe a solução de AgNO3 e a outra no recipiente de ouro, né? A de AuNO3, 3, né? Porque para depositar, então, a U3 mais vai estar em solução, na solução aqui, nessa solução, né? Então, a U3 mais ganha 3 elétrons, vira a U, né? Então, na medalha de ouro aqui, você põe solução de nitrato de ouro e aqui você põe solução de nitrato de prata, viu? Tá meio feio aqui, né? Dá para consertar? Vamos consertar, né? Para não ficar feio, né, pessoal? Tá muito feio, né? Esse 3 aqui, esse 3 aqui. Beleza? Tranquilo? Só que agora eu perdi o meu apontador. Tranquilo? Beleza, né, pessoal? Agora essa letra C, né? Essa letra C foi bem bolada, pessoal. Achei a questão bem bolada, a parte bem bolada, mas um pouco difícil por causa dos cálculos aqui, né? Então, vamos lá, né? Aí falou sim que é um dos problemas aí de obtenção de ouro, né? O uso indiscriminado de mercúrio, né? No garimpo. Cada 3 gramas de mercúrio dissolve 1 grama de ouro para formar o amálgama aí, né? E aí falou que tá considerando tal, considerando que cada tonelada do sedimento, né, de determinado rio tem 8 gramas de ouro, né? E você quer saber qual a massa de sedimento para extrair 6 gramas de ouro aí. Então, tá aí, né? Cada tonelada de sedimento tem 8 gramas de ouro. Então, quer saber a massa, certo? A massa de sedimento você extrair 6 gramas de ouro aí, beleza? Então, uma tonelada, acabei de falar, uma tonelada de sedimento tá no texto aqui, né? O texto falou, não eu, né? 8 gramas, então 6 gramas de ouro, quanto de minério você vai, qual a massa de sedimento, né? 0,75 então toneladas, tranquilo? Conseguir? Aí, se 3 gramas de mercúrio dissolve 1 grama de ouro, né? Olha lá, ó. Olha lá, 3 gramas de mercúrio dissolve 1 grama de ouro, 6 gramas de ouro, você vai gastar quanto de mercúrio então? 18 gramas de mercúrio, certo? Só que aqui falou, pessoal, assumindo, né, que 60% do mercúrio, né? Tá certo? 60% do mercúrio, ele vai ser evaporado e vai alcançar um corpo d'água de 6 milhões de litros, tá certo? Então aqui, ó. 60% do mercúrio vai alcançar um corpo d'água de 6 milhões de litros. Então, 60% disso daqui, né? 60% disso, 10,8, vai alcançar aí 6 milhões de litros aí. Tudo bem? Beleza? Então, vamos continuar, né? É porque o exercício continua aqui, né? Fala que a legislação permite 1 vezes 10 a menos 6 gramas, de mercúrio por litro, né? Como limite, né, pessoal? E quer saber aqui, ó, esse corpo d'água seria considerado pró para o consumo em relação ao mercúrio, né? Então, vamos trabalhar com isso daqui, né? Olha lá para você ver, 10,8 gramas, então você teria de mercúrio alcançando o corpo d'água que tem 6 vezes 10 a sexta, né? 6 milhões de litros, né? Tá certo? Então, em cada litro, quanto você teria de mercúrio? Você teria 1,8 vezes 10 a menos 6, né, gramas de mercúrio. Então, 1,8 vezes 10 a menos 6 é maior que o limite, que o limite é 1 vezes 10 a menos 6, né? Então, 1,8 vezes 10 a menos 6 é maior que 1 vezes 10 a menos 6. Um pouquinho maior, 1,8, 1,6 aqui, ó, tá vendo? Então, ele não seria considerado próprio para o consumo, né? Que ele teria mais mercúrio do que o limite. Deu para perceber? Não sei se você concorda comigo, que foi uma questão muito bem bolada, só que devido ao excesso de cálculos aí e tudo, né? Ficar um pouco perdido às vezes na leitura aí, né, pessoal? Tá bom? Beleza, tá? Essa daqui eu acho que eu dei uma adiantada, meio sem querer, mas tudo bem, né? Acho que eu não animei direito aqui, mas vamos tocar nesse mesmo, né, pessoal? Então aqui fala, né? A água dura, né? A água dura contém íons cálcio e magnésio, né? Superior a 150 miligramas por litro, né? E é chamado de água dura imprópria para consumos domésticos e aplicações industriais aí, né, pessoal? Pode até entupir caldeiras por formar crostas internas, né? Tá certo? Na tubulação. Porque vai, ó, né? Pois esses íons não reagem, né? Esses íons reagem com sabão, formando sais insolúveis, né? Para evitar esse contratempo, alguns processos de tratamento aí que envolve adição de reagentes químicos, né? Para precipitação do cálcio e magnésio, né? Tá certo? Então aqui pergunta, para o tratamento da água dura, né? Dispõe-se desses sais aqui, ó. Tá certo? Qual deles seria em menor quantidade, em mol, né? Para o tratamento da água dura, né? Então, os sais, né, pessoal? O sal utilizado devia ser o Ne3PO4. Por quê? Porque o Ne3PO4, ele que vai, que ó, fosfato, ó.
fosfato de magnésio e fosfato de cálcio. É o cálcio e o magnésio que faz parte, ó. Fosfato de cálcio e fosfato de magnésio. O único que tem fosfato aqui é o Na3PO4, tá bom? Então, o que que vai acontecer? Quando você colocar Na3PO4, vai haver uma dissociação e vai, e vai ter PO4. Então, vai deslocar o equilíbrio, né? Porque aqui você pegar fosfato de cálcio e fosfato de magnésio, fazer a dissociação, você vai ter do lado de lá da seta íons fosfato e íon cálcio, íons fosfato e íons magnésio. E jogando Na3PO4, você vai ter de lá íon sódio e íon fosfato. Então, você vai aumentar a concentração de fosfato, o que se desloca o equilíbrio para a esquerda. Aí você precipita fosfato de cálcio, precipita fosfato de magnésio, tá certo? Dá para sacar? É porque você aumenta a concentração, é o íon comum, né? Você aumenta a concentração de PO4 aqui, o equilíbrio desloca para cá, né? Para você enxergar melhor, né? Aumenta a concentração de PO4 aqui, então o equilíbrio desloca para a esquerda, né, pessoal? Aí precipita, né? A forma sólida, né? Os demais íons não têm íons que provocam a precipitação, né? Do caso aqui do cálcio e do magnésio, que é o fosfato de magnésio, né? E o fosfato de cálcio, beleza? Vamos continuar? Um possível procedimento usado para a retirada de íons cálcio e magnésio da água consiste em adicionar cal apagado ou cal extinta, CaOH2, né? Até saturar a solução, né? Beleza, vamos lá então, né? Então, vamos lá. Então, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? A hora que você adicionar CaOH2, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer com a solução? Vai fazer o Mg reagir com OH-, tá? Então, a hora que você jogar CaOH2, o OH aqui vai reagir com o magnésio. Vai reagir com o magnésio, certo? Reagir com o magnésio precipitando MgOH2. Então, o magnésio que está aqui no fosfato, né, de magnésio, né, que vai estar um pouco dissociado, ele vai reagir, então, com o OH e vai formar MgOH2 aqui, ó. Vai formar hidróxido magnésio. Aqui, ó, hidróxido magnésio, beleza? Tá? Retirando Mg2+, né? Então, jogou CaOH2, os íons OH- tende a reagir com, né, com magnésio, retirando magnésio, beleza? Tá? Então, vamos lá. Então, tá aí agora. Aí falou, adicione em seguida Na2CO3, esse procedimento, né? Qual é o íon primeiro a ser retirado? Já falamos aí que é o magnésio, né? Aí falou aqui, né? Escreva as fórmulas químicas dos precipitados. Então, em seguida, você joga Na2CO3. O que vai acontecer com Na2CO3? Na2CO3, né, pessoal? Ó, vai deslocar o equilíbrio do CaCO3 para a esquerda, precipitando, né? Então, o carbonato de cálcio, né, que você joga Na2CO3, o íon comum é o carbonato, né? Carbonato de cálcio, ó, tá? Você vai ter CaCO3 aqui, carbonato de cálcio, certo? Você jogou Na2CO3, você vai aumentar a concentração de CO3, certo? Você aumenta a concentração de carbonato, então o equilíbrio desloca para a esquerda, precipitando carbonato de cálcio, tá? É sempre o íon comum, ó. Carbonato de sódio, olha lá, carbonato de cálcio, certo? Você jogou carbonato de sódio, você vai aumentar a concentração de carbonato, que vai provocar, fazer com que o equilíbrio volte para a esquerda, precipitando o carbonato de cálcio, beleza? Então tá isso. Os precipitados são esses dois aqui, então. Hidróxido, magnésio e carbonato de cálcio. Deu para pegar, pessoal? Né? Essa é um pouco meio chatinho, achei, viu? Mas deu para ir? Vamos mais uma? Então, essa aqui, aqui a diferença é a sacada aqui, viu, pessoal? Que é a letra C, né? Porque falou que a caixa d'água tem 10 mil litros, tem 150 miligramas de cálcio, né? Miligramas por litro de cálcio. Quer saber qual a massa de carbonato de sódio em quilogramas deve ser adicionada para que essa concentração seja reduzida para 70? Então, quanto que vai reduzir? Essa que é a sacada aqui, ó. De 150 vai vir para 70, tá? Então, o carbonato de cálcio vai reagir com quanto aqui? Com 80, né? Então, essa aqui que é a grande sacada aqui, ó. Né? Então, 150 vai reduzir para 70, 80 miligramas de cálcio que tem que diminuir, beleza? Então, talvez ele for um pouco difícil por causa dessa sacada aí. Agora, o resto é tranquilo, tranquilo entre aspas, né, pessoal? Né? Porque aí você vai fazer lá, né? Então, 80 miligramas, né? 80 miligramas de cálcio por litro, Ca2+, né? Em 10 mil litros, X, né? 10 mil litros, X. Tá? Aí você vai ver que você vai ter que ter 800 gramas de cálcio, tem que precipitar, então, na forma de carbonato de cálcio, tá? Então, você sacou? De 150 para 70, 80 miligramas por litro, né? Tá bom? E aí, essa diferença aí, então, se 80 miligramas em 1 litro, em 10 mil litros, você vai ter 800 gramas de cálcio que vai ter que precipitar, que vai ter, né, que sair aí da solução, não é verdade? Bom, e daí? E daí o problema é essa equação aqui agora, né? Pra você montar, né? Então, porque a reação falou, né, pessoal? Falou que você vai reagir, ó.
qual a massa de Na2CO3 que deve ser adicionada é uma solução de Ca2+. Então você vai adicionar numa solução de Ca2+, Na2CO3, adicionando mais Ca2+, beleza? Tá? Não era tão difícil montar isso aqui não, viu, gente? Porque tá falando aqui, ó, que você vai colocar Na2CO3, deve ser adicionada, né, a cálcio, para que a concentração de cálcio diminua. Então, adicionando aqui, então, Ca vai ficar CaCO3 aqui tranquilo, e vai sobrar Na, 2Na+, beleza? Então, acho que dava para ir bem nessa parte, né? Se foi bem, aí você conseguiu fazer, porque quer saber a massa exatamente de carbonato de cálcio X gramas, 800 gramas de cálcio, que tem que precipitar, né? Aí você vai na tabela, acha a massa molar aqui, vai dar 106 gramas por mol, que é um mol mesmo. Aqui vai dar 40, o cálcio é 40. Faz a conta aqui, vai dar 2.120 gramas, que é 2,12 quilogramas de carbonato de sódio, né, pessoal? Vai gastar para precipitar essa diferença aqui de cálcio, né? Deu para pegar? Bom, pessoal, agora essa aqui é uma questão normal, né, né, é uma questão, ó, normal e muito criativa, né, uma questão muito criativa. Eu acho que todos deveriam fazer assim, uma questão bela, criativa. Eu coloquei parabéns para o autor da questão aqui. Não sei como é que você sobressaiu, né? Eu tô falando aqui nesse nível para um aluno bem preparado, né, pessoal? Que você tá bem preparado mesmo. Aquele aluno que chega voando no final do terceiro ano, tá certo? Ou aquele que fez lá uns 6 meses, um ano de cursinho, chegou voando também, né? É por aí, tá bom? Então vamos lá. Fala que aqui fala do frasco Erlenmeyer, por isso que é uma questão muito criativa. Então, essa questão aqui nas aulas do laboratório aí, ó, o ano passado, com os nonos anos, 2024 da FUNVIC, né, pessoal? 2020 aqui, FUNVIC, Mococa, São Paulo aqui. Então, nossos alunos do nono 1, nono 2, né, pessoal? E do primeiro ano tiveram aulas no laboratório e conhece bem esses materiais, né? Os alunos do terceiro que prestaram também tiveram aulas de laboratório, né? O pessoal do terceiro que prestou, né? Esse ano, de 2025, nós temos o terceiro ano da FUNVIC, teve inúmeras aulas de laboratório. Foi o melhor ano de aula de laboratório, foi 2023 da FUNVIC, né? Tá certo? Então, o pessoal que está no terceiro ano hoje, né, está usufruiu de excelentes aulas de laboratório aí na nossa escola, beleza? Então tá aí, falou do Erlenmeyer, né, que ele é homenagem ao alemão Erlenmeyer, né? Né? Então falou da característica deles aqui, fala algumas coisas, né? Aí falou que foi a primeira pessoa, né, a sugerir a formação de duplas e triplas ligações entre os átomos de carbono, tá? E ele descreveu a regra de Erlenmeyer, né, segundo o qual todos os álcoois nos quais o grupo OH está ligado a um carbono insaturado, como aqui, por exemplo, a carbono insaturado de dupla, né? Convertem seus isômeros constitucionais de função, aldeído e cetonas. É o equilíbrio aldoenólico e cetenólico, né? É a tal da tautomeria, né, pessoal? Tal da tautomeria, isomeria dinâmica ou tautomeria aqui, tá bom? Mandou desenhar o frasco Erlenmeyer, né? Então tá aí desenhado aí, ó. Peguei para você, crédito aí para fonte, né? Da figura, beleza? E na letra B, bom, a letra B é o seguinte, pessoal. Letra B fala aqui, ó, desenhe, né, tal, tal, ó, é, as fórmulas de Lewis dos hidrocarbonetos com duplas e triplas. Ligações com a menor massa molar possíveis, né? Então aqui, pessoal, né, hidrocarbonetos com dupla e tripla deveria ser, na folha de resposta tá, né, dupla e tripla, né? Mas do jeito que tá aqui, né, tudo bem, né? Aí a gente vai optar pelos menores hidrocarbonetos, com uma dupla, que é o eteno ou etileno, né? Aqui é o etino ou acetileno, aqui tripla, né? Então você monta aí bonitinho, coloca os elétrons, tranquilo, né? Sem problema nenhum, né, pessoal? Dupla aqui, 2 pares de elétrons, tripla, 3 pares de elétrons, ligação de K covalente, sem problema nenhum, tá? Então, duplas seria o propadieno, né, pessoal? Duplas, né? E triplas seria o butal 2-diino. Mas na folha de resposta, como eu falei, né? Lá está no singular, dupla e tripla, né? Por isso que a gente fez esses dois aqui então, tá? Mas do jeito que o texto está aqui, ó, né? Você teria que escrever a forma do propadieno e do butão 2-diino, mas tudo bem, né? É, na folha de resposta corrigiu, né? Corrigiu um pouco. Mas o candidato poderia ter, às vezes, perdido tempo, né? Tentado botar o propadieno e o butal, 2-diino, né? Porque tá aqui duplas e triplas, quer dizer, então teria mais de uma dupla e mais de uma tripla, né? Pelo menos duas, né? Pelo menos duas para dar a melhor massa molar possível, não molecular, molar, né? Então é isso, deu para pensar, deu para sacar aí, né? Mas aí lá na folha de resposta falou que, né? Que dupla e tripla, então voltou para singular, né?
Beleza, pessoal. Agora tá aqui, desenha na folha de resposta os isômeros de função cetona e aldeído, né, pessoal? C dupla O entre dois carbonos, né? Cetona, né? As cetonas têm C dupla O entre dois carbonos, né? Então aqui tá, né? Nossa, eu meio torto aqui. Aconteceu que desconfigurou minha figura aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Nossa, o que isso aconteceu aqui, pai? Desconfigurou, desconfigurou a minha figura. Não sei o que aconteceu aqui, gente. Tá joia? Tá, mas aí eu explico aqui sem, assim mesmo, né? Nossa, por que que ficou assim, gente? Eu até desenhei aqui, tirei uma foto e coloquei aqui, né? Olha só que coisa. É, mas não sei não. Mas vai ficar assim mesmo, né? Bom, aqui ó, C dupla O. Então aqui a cetona, então você vai quebrar aqui a ligação π, né? Sai essa ligação e vai ficar aqui, ó. Vai ficar C dupla. Essa dupla vem para cá. Essa dupla vem para cá, sai esse H, né? Então essa dupla vem para cá, fica dupla O. Aqui o quanto aqui, ó. Fica dupla O, cetona, tá? E no caso do aldeído, pessoal, tá? Vai ficar aqui, ó. Sai também aqui essa dupla, fica C dupla ó. Igual tá aqui, C dupla O, só que no lugar do R você coloca um H. No lugar do R você coloca um H, porque fica C dupla OH, CHO. CHO são os aldeídos, beleza? Então me desculpa aí, não sei por que que desconfigurou aqui, tá bom? Realmente não sei por que que desconfigurou. Que coisa incrível, hein? Nossa, tava tão certinho, bonitinho aí, deu uma desconfigurada. Mas vai ficar assim mesmo, fazer o quê, né? Vamos pra frente? Beleza. Então vamos lá, pessoal, ó. Deixa eu achar meu laser de novo, né? Aqui, uma questão também, né, pessoal? Essa questão, a questão de gás é sempre um pouco, às vezes, meio complicada, né? Com muitas informações, né, turma? Depois envolve pressão parcial. Eu acho que essa questão foi mais difícil da prova, eu tô achando, viu? Tá bem? A letra A até que foi tranquila, né? Mas a hora que entra essa parte de letra C aqui, né? Não é que ela é difícil, né? Complica um pouquinho. A B eu acho que complicou um pouco, viu? Por causa de pressão parcial. Mas vamos lá, né? Aqui tá falando do mergulho, né? Dos mergulhadores, né? Aí falou que respirar N2 a uma pressão parcial de 1,58 por até 10 minutos não é prejudicial. Desculpa. E aí falou aqui, né? Que a mistura enriquecida aí, aumentando aumentado, pode ser aumentado, o termo pode ser aumentado, empobrecendo a mistura gasosa do cilindro em N2, né? Enriquecendo com O2 uma pressão de 1,4 atm. Então tá dada a pressão dos dois, é a pressão parcial dos dois, certo? Beleza. Então a letra A tá aí, né? Então a letra A, se for usar normal, equação por você, nunca rezei tanto, né? Então tá aí, 12,3 litros, né? A pressão 140 atmosferas, tá? N é igual a em mim sobre mão, né? Eu quero saber, quer estar perguntando aqui do O2, né? Então é 16, 2O, 2 vezes 16, 32, tá dada a massa aqui, molar aqui já. O R tá aqui e a temperatura é 300, né? Então fazendo essa conta deu essa massa aí, tranquilo? Então pela letra A, acho que foi bem, né? Agora vamos na B. A B embaçada, né, pessoal? Então fala assim, ó. Considera um mergulho de 10 minutos, então uma profundidade constante, né? Utilizando o cilindro e tal N2 e O2, sabendo que o mergulho foi realizado no limite imposto, né? Pela toxicidade. Aí tá a pressão parcial aqui de novo dos dois. Qual a profundidade do mergulho? Duas perguntas, né? Qual a composição percentual mol gasosa no cilindro do mergulhador, né? É para desconsiderar o tempo de descida, então, do mergulho, tá? Então, a pressão total, né? Só a pressão dos dois, então essa aqui é a pressão total. Então, o que que eu vou fazer com isso? Aí tem uma relação muito importante em gases, não sei se você lembra, pessoal, tá certo? Que você insere a parte no todo, né? Por exemplo, numa sala, igual essa aqui que eu tô gravando, né? Tá certo? Você tem uma pressão total do ar aqui. Quem que dá essa pressão total do ar aqui? Os componentes, tá certo? Então a pressão parcial do nitrogênio que está aqui sobre o total, a pressão parcial do oxigênio que eu estou respirando aqui, tá? Está inserido no total, tá? Então você tem a parte do nitrogênio no total, tem a parte do oxigênio no total, assim por diante. Então você tem a parte inserida no todo, tanto para pressão, quanto para volume, quanto para quantidade em mol. Isso tudo, essas relações aqui, equivale à fração em mol. X é fração em mol. Aqui, por caso, no N2, fração em mol, tá? Que vai equivaler a porcentagem, você vai ver já já. Aí como é que você faz?
Então, olha lá, pega as duas pressões, a pressão parcial do N2, 1,58, falou aqui, ó, pressão total 2,98 dá 0,53. Então, isso aqui é igual ao X do N2, que é a fração molar do N2, que dá 0,53. Em porcentagem, 53%, né? E aí, do O2 é só tirar de 100, tá bom? Então, essa relação aqui, pessoal, é muito importante para resolver exercícios desse tipo. Quando eu dou aula de gases, falo de mistura de gases, então a gente monta na lousa aqui, né? Essa relação para o aluno entender melhor. Porque isso é uma fração, né? X é chamado de fração em mol, né? Ó, N sobre N, fração em mol, tá? Então, a quantidade parcial em mol do N2 sobre o total é uma fração em mol, né? Por isso que X eu chamo de fração molar ou em mol, beleza? Tranquilo. Agora vamos lá. Agora que eu vou colocar na profundidade, né, pessoal? Na profundidade, a pressão total, lá é a pressão total é igual a pressão a nível do mar mais a pressão da água, né, pessoal? Então, a pressão a nível do mar mais a pressão da água, tá certo? Para calcular a profundidade, né? Então, a pressão total é esse valor, nível do mar é 1. Qual que é a pressão da água? A pressão da água é 1,98 atmosferas, tá? E daí? Aí você vai desconsiderar o tempo de descida, né? Então a profundidade vai ser a seguinte: um ATM 10 metros. Porque você está desconsiderando o tempo de descida, falou aqui, ó. Tá bom? Então um ATM, 10 metros de profundidade. 1,98 ATM, tá certo? Que é a pressão da água sobre você, né? Tá certo? Vai dar aproximadamente aí 20 metros. Deu para sacar? Então essa parte aí foi meio chatinha, essa letra B eu achei difícil, assim, viu? Tá? Se tiver muito bem treinado, vai, né? Mas só que, sei lá, vamos lá. Bom, pessoal, aqui você vai ver, considera agora, falou aqui, ó, né, que no qual a pressão nos pulmões do mergulhador é 2,8, temperatura de 7 graus, né? Sabendo que o cilindro está preenchido com uma pressão de 140 atmosferas, e quer saber que volume inspirado pelo mergulhador, e que o volume inspirado, desculpa, e que o volume inspirado pelo mergulhador é de meio litro, que é igual ao expirado. Qual será o volume de ar consumido do cilindro? Essa não é difícil não, viu, gente? Tá? Porque como a temperatura é constante, aqui, ó, a temperatura do gás é constante, então você corta a temperatura aqui do denominador, né? Então fica 2,8 vezes meio, que falou aqui, 140 vezes o volume final do cilindro, que vai dar 0,01 litro. Tranquilo, tá bom? Você não usou a temperatura aqui dividindo, porque ela falou que ele é constante aqui. Combinado? Aí falou aqui, ó, segue. Qual o volume? Segue comigo, ó. Qual o volume da bolha de ar expirado quando ela atinge a superfície, certo? Onde a pressão é uma atmosfera e a temperatura é 27. Normal também, olha lá. Volume da bolha, tá? Só que agora eu vou considerar a temperatura, né, gente? Porque a temperatura lá em cima é 27 graus, né? Tá bom? A temperatura variou agora, né? Então, pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, em relação ao estado inicial e final, né? Então, 2,8 vezes meio dividido por 280, né? Você tem que passar, somar 273 com 7 para dar em Kelvin, né? E 140, como estava aqui, volume final, 300, com a temperatura é 27. Deu para pegar? Resolve a bagaça aí, você tem 1,5 litros, né? Bom, o que você achou desse aí? Agora, essa aqui foi muito criativa, viu, gente? Uma bela questão, mas muito parabéns pelo autor aí. O vestibular devia fazer questões assim. Você achou difícil? Mas é uma pena, mas que ela foi uma questão muito criativa mesmo, né? Que fala aqui da geração de eletricidade limpa, né? Barata e constante, né? Então tá aí, sustentável, né? Para desenvolvimento sustentável, dispositivos eletrônicos, baterias químicas, né, pessoal? Que pode ser recarregado sem vida útil limitada, quer dizer, né, as normais. Uma alternativa promissora é a substituição de baterias químicas por dispositivos portáteis, vem surgindo aí, o desenvolvimento de baterias nucleares, né, pessoal? Onde, né, constituída por emissor de radiação beta, como o níquel, por exemplo. Você pode ter uma outra equaçãozinha de emitindo radiação beta já, tá? Só que aí vamos começar. Aqui falou o seguinte, né, pessoal? Falou que, sabendo que a capacidade de blindar, tal, né, mostrado na figura 2, capacidade de blindar aqui. E que o revestimento da bateria é feito de aço inoxidável, cuja densidade é 7.500 kg por metro cúbico. Essa é a densidade do revestimento da bateria aqui. Quer saber se a utilização dessa bateria deixará o usuário exposto a algum uso radiológico. Então você vai olhar aqui, né, pessoal? Ó, níquel, né? Ele é emissor beta. Ele é emissor beta. Já eu mostro aqui. Emissor beta. Você vê que a radiação beta ela é retida pela placa de alumínio, que tem densidade 2.700. Como a densidade é 7.500 aqui do revestimento, né? Então ele vai resistir bastante, não vai atravessar, não vai ser nocivo
né, para quem usar, né? Então a emissão beta, tá vendo? É retida porque o alumínio tem densidade 2.700, né, pessoal? Né? E o usuário aí não vai sofrer dano algum, né? Tá certo? Olha lá, 7.500 não deixará o usuário exposto a risco radiológico, né? Que a densidade dele é bem maior e vai reter muito mais a partícula beta. O alumínio já retém ela, né? Então retém tranquilamente, beleza? Então foi uma questão bem tranquila essa letra A, né? Agora você vê que ela foi criativa mesmo por causa da sequência, pessoal. Olha lá, desenha na folha de resposta a evolução ao longo do tempo do número de átomos de níquel e de cobre. Fala, professor, mas por que isso aqui? Então, se você tivesse escrito aqui já no começo, né, o níquel emetendo radiação beta, você já ia ver tranquilo, o níquel emetendo radiação beta vira cobre, né? Tá? Aí falou cobre aqui, eu tô pondo cobre aqui, olha lá, ó, 63 era a massa do níquel, né? Falou aqui, se ele emite beta, o beta é zero, né? Então a massa continua constante, então não vai mudar, a massa vai permanecer constante. Aí você olha na tabela, no 28 é o número atômico do níquel, né? É, aqui a carga é -1, então -1 com 29 dá 28, tem que igualar os índices aqui, né? Então aqui é 29, porque 29 menos 1 é 28 igual a 28, beleza? Então, se você tivesse escrito isso aqui antes, já não teria problema. Você sabe que cada níquel que desintegra forma um cobre, na proporção de 1 para 1, beleza? Dá para sacar? Né? Então vamos lá, né? Olha lá. Ni diminui a proporção de 1 para 1 nessa desintegração, né? E aí, tranquilo, né? Então o níquel vai decaindo e o cobre vai se formando, beleza? Então é isso daí, tá bom? Agora, criativa de verdade mesmo, pessoal, eu achei pela letra C, né? Letra C, você que está assistindo aí, você vai concordar comigo que realmente arrebentou mesmo, criativa mesmo. Só que ela tá mordendo um pedaço aqui da minha resolução. Deixa eu ver se eu consigo puxar um pouquinho para cá. E... Ah, não. Eu vou para a letra C que vai dar certinho. Quer ver? Vamos lá. Olha aí, pessoal. Assuma que essa bateria é operacional até que 75% da quantidade de níquel sejam consumidos. Então, de 100% vai cair para quanto? 25, né? Para consumir 75, quem quer para cair para 50, cair para 25. Então, de 100 para 25, consome 75, né? Beleza? Quer saber qual a vida útil da bateria em anos? Aí falou que a minha vida do níquel é de 100 anos. Já imaginou uma bateria dessa, hein, gente? Que beleza, é? Tá certo? Quebraria qualquer fábrica, não é verdade? Que ia durar pra caramba, né? Olha lá, a massa da bateria aumenta, diminui, tá certo? Ou se mantém constante. Bom, a gente já viu aqui para trás, aqui na letra B, né, pessoal, que a massa não muda, né? Você tem um níquel, emissor beta, então quando emite partícula beta, a massa fica constante. Então aí você já, né? Você já mata essa, né? Mas olha que legal, né, pessoal? Então, o que que você podia fazer? Tranquilo, ó. Vai decair 75%, então, seja consumidos, né? 100% cai para 50, 100 anos passou, que é uma meia-vida, e 50 cai para 25, mais 100 anos, que é outra meia-vida. Então, de 100 para 25 caiu 75%, duas meias-vidas. Então, 200 anos, pessoal, é brincadeira ou você quer mais? 200 anos, é brincadeira, é? Ó, aí a massa aumenta ou diminui, né? A gente falou, vamos repetir aqui, né? Olha lá. Quando o elemento desintegra por emissão beta, né? A massa não é alterada, né? Tá certo? O beta seria um elétron, né? Então tem massa desprezível aí, né? Tranquilo? Beleza, outra questão muito criativa e dificilmente a FUVEST faz questão de orgânica criativa, né? Normalmente é um quebra-cabeça desgramado que você fica doidinho, tá certo? Mas foi muito, parabéns para o autor novamente aqui, que incluiu essa questão, né? E fala, a lidocaína, um anestésico local, ó, vamos ler a tela inteira, ó, utilizado por dentistas, né? Ela atua, né? A partir da passagem através da membrana lipídica. Então você tem que relacionar alguma coisa com gordura aqui, que é apolar. Então são sacadas que você vai estudando aí, né? Olha lá, que envolve os neurônios, né? E, que são células responsáveis pela transmissão do sinal da dor. A eficácia de um anestésico depende da sua capacidade de permear a membrana lipídica, né? De passar, atravessar, né? Tá certo? Né? Tentar, né? Não sei se dissolver, mas pelo menos interpenetrar, né? Ó, sendo que o efeito anestésico é tanto maior quanto maior a permeação, quanto mais penetrar, vamos dizer assim, né? Ah lá, em meio ácido, a lidocaína é protonada, conforme a equação a seguir. Então, a lidocaína que tem ação anestésica, né, pessoal, vai sendo protonada, então ela vai perdendo a ação anestésica. Eu não sei se dá para sacar isso, né? Mas pela letra B, ó,
processos inflamatórios, né, geram produtos ácidos, onde ela é protonada e meio ácido, né? Aí fala aqui que ela é aplicada em inflamações. Você já viu falar que quando está inflamado, né, pessoal? Não pega anestesia. Anestesia não acentua, né? Não tem efeito, né? Então você já tem esse conhecimento do dia a dia, né? Por quê? Porque exatamente a lidocaína, que é responsável por permear a membrana lipídica, ela vai ser protonada e perde essa ação, tá? Mas vamos começar aqui. Qual a função orgânica protonada, que é protonada na molécula de lidocaína? Amina terciária, pessoal, que é aqui, ó, N substituído por três grupos orgânicos. Agora vamos cá. Sabendo que o processo inflamatório gera produtos ácidos, né? A lidocaína, quando aplicada em regiões de inflamação, tem seu efeito reduzido, ampliado ou inalterado. Bom, acabamos de falar, né, pessoal? Então, quando está inflamado, fala, não pega anestesia. É comum falar isso, vocês já viram falar isso, tá certo? Né? E aqui você vê que ela é protonada, ó. E meio ácida ela é protona, então perde o seu efeito, tá bom? Então tá aí, né? A enodocaína é responsável pelo efeito anestésico, né? Ela é protonada em meio ácido, tem seu efeito reduzido, né? O que acontece nos processos inflamatórios, né? Que geram produtos ácidos aí, viu? O texto aqui falou, beleza? Continuando. Vamos para a letra C? Aí, pessoal, a eficácia quer saber aqui, ó. Outro anestésico local muito utilizado é a bupivacaína, né? Que tá aqui a estrutura, né? Tá certo? Comparando ela com a lidocaína, né, pessoal? Considerando apenas a capacidade de penetrar na membrana, penetrar, cara, permear, penetrar na membrana lipídica dos neurônios, qual das duas deve ter o efeito anestésico maior? Que falou, né, pessoal? A eficácia do anestésico, né? Medicamento, deixa de ser, né? Depende da capacidade de penetrar, de permear a membrana lipídica, tá certo? Que é a polar, você tinha que sacar isso, né? Gordura, tá? Então, isso daí, né? Membrana lipídica, a gordura apolar, logo a bupivacaína, né? Tem uma cauda polar maior, essa cauda aqui, ó. Cauda de hidrocarboneto, carbono e hidrogênio maior, que é a polar, né? Logo, permeação maior da membrana lipídica, maior efeito anestésico, tá? O que que você achou da questão? Depois você fala aí, beleza? Valeu! Então terminamos com ela, né, pessoal? E assim a gente encerra a correção aqui da prova da FUVEST, segunda fase, né? Desculpa a demora aí, tá bom? Vai ser umas férias mais tranquilas. Um abraço, tá? Muito obrigado por você ter assistido, tá, pessoal? Fica com Deus aí. Senhor Jesus abençoe você, sua família. Tudo bem? E fui, como vocês dizem, né, pessoal? Vocês dizem aí, tá bom? Fique com Deus. Valeu, galera. Até mais. Tá bom? 2025 para todos vocês aí, tá bom? Sucesso. Se não deu, vai para a próxima. Levanta a cabeça, sacode, levanta a poeira, dá a volta por cima, beleza?